Olá, boa noite. Eu sou Pamela Costa, Head de Fundos aqui da Nova Capital, e nós estamos iniciando mais uma live da nossa série Visão com o Gestor. E hoje nós vamos retomar um bate-papo com o gestor Fernando Luiz, da Trópico Capital Investimentos. O Fernando já teve um bate-papo aqui com a gente, que infelizmente não pôde ficar gravado na época por problemas técnicos, e hoje a gente está tendo o prazer de retomar esse bate-papo com ele. Então, só um momentinho, eu vou chamar também o Marcelo Barbosa, nosso CEO, para a gente já poder trocar aí algumas figurinhas. E para quem quiser conversar e quem quiser aproveitar o momento para falar com o Fernando, é só apertar nesse botãozinho, nesse pontinho de interrogação que tem aqui do lado, tá? E aí vão aparecer aqui as perguntas e no meio da conversa, no meio do bate-papo, a gente vai passando aí a conversa para todos. Só um minutinho que eles já estão entrando. Enquanto isso, as pessoas também vão entrando. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Pan. Tudo bem? Tudo certo. Vou te pedir aí um minutinho, que vou chamar já o Fernando também. Deixa eu ver aqui se já está entrando. Vou pegar aqui. Vou ver se ele já entrou aqui, só um minutinho. Gente, a internet tá ruim. Eu vou desconectar e conectar novamente, tá? Só um momentinho. Que o Marcelo tá caindo. Deixa eu até ver se ele consegue entrar. Peraí. A internet aqui falhou. Só um minutinho, pessoal, para quem tá entrando. Que tô só chamando aqui o Marcelo e o Fernando, que tava dando um erro de conexão aqui na internet. O Fernando já tá aqui. Marcelo tá entrando novamente, tava dando erro aqui na conexão. Oi, Marcelo. Pan, Tá dando um erro na conexão aqui. eu não sei se foi a minha internet aqui ou a tua. Se estiver falhando, me avisa, tá? Eu conectei aqui do hotel, pode ser que o sinal oscile um pouco. Ah, tá. Aviso, qualquer coisa. Ele deu uma falhadinha e caiu. E tô tentando conectar o Fernando aqui. Peraí, só um minutinho. Ele já me avisou aqui que tá online, mas não tô conseguindo carregar. Vamos lá. Ele já aparece aqui.
Ah, só um minutinho que veio a mensagem aqui que também estava dando erro de conexão do Fernando e ele vai acessar novamente. Ah, e por isso que a gente não está conseguindo chamá-lo. Vou aguardar só mais um minutinho. Deixa eu ver se já deu certo. Vamos só aguardar que ele já entra. Deve ser o tempo aí em São Paulo, hein, Marcelo? As duas conexões Tem que estão ver ruins. se o Fernando está entrando, né? Oi? Tem que ver de onde ele está entrando, se é São Paulo capital. Né? É verdade. Vamos ver se agora vai. Peraí que ele tá mandando mensagem. Ó, falou que ele tá tentando. E bate-papo ao vivo é assim, né? Quer Tem que eu os imprevistos no mano, meio do caminho. sair, Oi? quer que eu tente sair para conectar o Fernando e depois eu entro? De qualquer forma, tá entrando ele, independente, não teria que ele não tá aparecendo aqui na tela e ele tá tentando conectar, ele tá mandando mensagem que tá tentando conectar. Vamos continuar tentando aqui. Deixa eu ver. Está tentando entrar através do perfil da Trópico? Pelo da Trópico. Aqui, ó. Foi. Trópico, deu certo. Não, não podemos perder essa. Justo hoje com o Fernando, que já tinha dado erro antes. Não. Tá aí, ó, entrando. E aí, Conseguimos! Olá, Fernando! Boa noite, tudo Fernando. bem? Bom, seja bem-vindo novamente à nova capital. Quero te agradecer imensamente essa oportunidade da gente bater esse bate-papo de novo. Fiquei até preocupada. Outra vez eu tinha dado problema na internet. Falei, não, hoje não pode dar esse problema de novo, de jeito nenhum. Não tem problema nenhum, não. Eu que não sei mexer nesse troço direito. Bom, antes de mais nada, eu queria iniciar, como a gente já teve até um bate-papo e retomar, queria ver se você falar um pouquinho de você primeiro, até porque hoje já entrou bem mais pessoas, já entrou mais gente aqui para querer ouvir e comentar um pouquinho aí sobre conhecer um pouco mais a Trópico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, do Fernando, da carreira do Fernando, um breve resumo, e aí a gente seguir falando do cenário, das estratégias. Tá. É bem simples, assim. Eu comecei a Trópico em 2003, na verdade, final de 2002, para ser uma gestora de renda variável e comprar participação em empresas. A gente aqui não é muito de mercado financeiro, a gente acabou usando o mercado financeiro como ferramenta para a gente, mas a gente gosta mesmo de comprar negócio, analisar empresa, vantagem competitiva, estratégia, a gente é mais, né, a gente gosta mais de negócios. E desde então eu estou fazendo isso, já está 2021, né? Então, quase final de 2021, então faz quase 20 anos que a gente faz isso. Uma parte relevante do que a gente gere hoje é capital proprietário, a gente já teve uma empresa imobiliária que a gente investiu e vendeu para um private equity, que foi a TRX, que vocês devem conhecer, de operações de build-to-suit sale-leaseback. E basicamente a gente é uma empresa de comprar participações em empresas. De uns anos para cá, principalmente 2015, 16 para cá, a gente resolveu fazer fundos com uma estratégia um pouco diferente, de menor risco. Pô, a gente tem o Cash, que é um fundo de caixa, sem risco de crédito privado, que é um risco que eu não gosto muito, porque é um risco muito assimétrico.
É, e a gente também tem o VEX, que é um fundo de arbitragem, que também não tem nada a ver com Value Investing, mas é um fundo que ele faz arbitragem em alta frequência de ações para você ganhar no diferencial entre preços relativos, que é um negócio que também assim, eu pelo menos não conheço nenhum fundo no mercado que faz isso. A gente demorou 5 anos montando uma estratégia dessa, porque ele tem uma volatilidade muito baixa para o retorno que ele dá. Então a gente também começou a montar isso em 2015, 2018 ou 19, acho que foi 18. Ele virou um fundo, e é um fundo que tem hoje uns 150 milhões também. A gente tem um fundo offshore, que fica na Finlândia. Então, assim, a gente basicamente passa o dia inteiro estudando essas loucuras de mercado, de compra, venda, essas coisas de trading, gráficos, todo mundo acha que tudo é uma grande mesa de operações. Aqui é aqui é muito silencioso. A gente E a passa o dia inteiro tranquilidade estudando com desse fone no ouvido, né? Então é isso, essa é a minha vida, assim, eu sou engenheiro e trabalhei no mercado financeiro. Daí eu tive uma empresa de internet que foi vendida e daí eu comecei a investir comprando participação em empresa. Basicamente é isso. Essa é a minha história. A minha história se confunde com a da Trópico, né? Porque faz 20 anos que eu faço a mesma coisa, né? Fernando, queria te fazer um follow-up aí dessa questão, perguntando, né, como é que você chega nessas empresas, né? No fim do dia, a Trópico nasce como uma gestora, um fundo que compra participações de outras empresas de capital aberto. Como é que é o processo, né, de tomada de decisão? Quanto tempo leva, né, para se criar convicção numa tese específica? E falando do fundo de ações, né, e como é que é esse processo, né, enfim, é, de filtro inicial até chegar, né, na empresa, até a due diligence, a avaliação, né, de valor, enfim, contar um pouquinho do processo, acho que é um dos diferenciais aí. Tá bom. Então a gente vai falar isso da parte de renda variável, né? Que é a parte que eu tomo conta diretamente, que é a parte dos fundos de ações. A gente tem hoje vários fundos de ações exclusivos, um fundo offshore, um fundo local. O fundo local é pequeno, mas enfim. Assim, esse processo é um processo que veio evoluindo ao longo do tempo, né? Tem muita gente nova no mercado que não sabe como é que era esse processo lá atrás e o que ele se tornou, né? Muita gente continua achando que você precisa de um monte de analista para analisar a empresa. Isso era quando você não tinha ferramenta, não tinha tudo online, não tinha acesso às empresas, tinha que buscar informação na bolsa, buscar informação na CVM. Lá atrás, você precisava de muita mão de obra para quebrar pedra, para você conseguir ter acesso às informações das empresas. E de alguns anos para cá, principalmente de 10, 11 anos para cá, a evolução tecnológica de informação de empresa melhorou muito, né? Melhorou demais. Então, assim, um processo que demorava meses para a gente para a gente conseguir entender os números de algumas empresas, hoje a gente faz muito rápido, né? E além do que, existe uma outra questão que é uma questão que a gente aprendeu principalmente durante uma crise que a gente teve em 2014, 2015, que é o seguinte: a gente conhece muito mais as companhias e as empresas do que a média do mercado. Porque como a gente está fazendo isso há 20 anos, eu praticamente conheço 90% das empresas listadas em bolsa. Em algum momento eu já dei uma olhada no que elas fazem, como que elas fazem. A gente tem que se atualizar bastante com os IPOs, com as empresas novas, mas mesmo assim a gente não costuma muito entrar em IPO, principalmente quando é secundária, quando tem secundária, porque basicamente por dois motivos. Porque primeiro, você não tem tempo de analisar o negócio, é muito difícil você ter tempo de analisar o negócio num processo de IPO. E segundo, porque eu particularmente não gosto de empresa que tem secundária, onde eu remunero o acionista controlador em detrimento dos novos acionistas que estão entrando. Então, tem que ser um negócio muito espetacular para que eu entre numa operação que tenha uma secundária. Então, a gente prefere esperar. Então, assim, o nosso processo, assim, é como se fosse, ele é um processo que não é finito, né? Ele é um trabalho meio infinito, porque a gente passa o dia aqui olhando empresa, analisando o negócio, falando com as pessoas. A gente gasta assim muito tempo conversando com muita gente do mercado, com outros gestores que têm habilidades complementares às nossas. Alguns conhecem algumas coisas, outros outras coisas. Cara, assim,
Eu poderia falar para você que assim, é um trabalho onde você exercita muito a criatividade. Você precisa ir atrás de negócios que fazem sentido e que depois que você faz um screening de preço nesse negócio, o que o negócio faz, como ele ganha dinheiro, quanto ele está valendo, você tenta ver, você tenta descobrir por que ele está precificado tão diferente do que ele deveria estar precificado. E é daí que o trabalho começa. Isso pode levar algumas semanas, ou isso pode levar meses. A gente tem casos aqui que a gente ficou analisando a empresa durante anos. E a gente não conseguia comprar porque tinha problema de governança, transparência, o modelo de negócio não era claro. A gente conversava com a empresa todo mês para ver o que eles estavam fazendo. Então, assim, é um processo bem dinâmico, é um trabalho meio infinito, assim, né? Você tem que gostar de fazer. E diferente do que muita gente acha, né? Assim, você vê, quando eu comecei no mercado, tinham 300 mil CPFs na bolsa, né? Hoje tem quanto? 4 milhões, né? Então, e assim, ainda é pouquíssima gente, né? Todo mundo fica impressionado com esse negócio de quantos analistas tem na sua empresa, né? Porque precisa ter muito analista. Eu, praticamente, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que equipe de análise só traz ruído e encheção de saco. Sabe, é muita gente sem experiência dando opinião sobre coisa que não conhece, sabe? Quando você bota um moleque de 27 anos para conversar com o CEO de empresa ou participar de uma reunião, ele mais atrapalha do que ele ajuda, entendeu? Então, assim, a gente prefere aqui a gente mesmo fazer o trabalho. A gente mesmo vai nas empresas, a gente tem relacionamento com o CFO, CEO, com o board, a gente faz o trabalho. Eu não tenho muita paciência para ter gente aqui no meu pé. Sabe, você tem que ensinar as pessoas, sabe? Daí o cara não sabe nada. Então, quando você vê, sabe, quando eu vejo um fundo que o cara tem 10 analistas, assim, isso é motivo suficiente para eu sair correndo. Assim, eu falo, meu, como é que esses caras não tomam decisão com 10 pessoas opinando sobre as coisas? Sabe, é um horror isso para mim, né? Mas, enfim. Daí você vai olhar os grandes investidores, né? Assim, todos eles são meio parecidos com a gente, né? Você não vê um grande investidor, um cara que é bilionário no mercado, com uma equipe de 15 analistas palpitando para ele o que ele tem que comprar, né? A gente fala aqui que o nosso negócio é quase um não negócio, né? Porque a gente gasta muito tempo aqui para alocar o capital proprietário que a gente tem aqui dentro, que é bastante relevante. E quem quiser vir com a gente, vem junto, mas a gente não é muito comercial, né? Vocês já devem ter percebido isso, né? A gente está mais interessado em comprar bons negócios, a bons preços, bem gerido, com margem de segurança, com uma estratégia que seja robusta, compacta, sabe, com pessoas que a gente confie. Não estou muito preocupado para onde o índice Bovespa vai, né? Eu acho que não combina muito, né? E daí quando você tem 10 caras aqui de entre 25 e 30 anos opinando sobre coisas que o cara nunca viu na vida, eu não sei, na maioria das vezes isso mais atrapalha do que ajuda, né? Então, mas enfim, essa é uma visão bem pessoal minha. E, Fernando, dentro dessa posição de acompanhamento bem acirrado das empresas, qual que é a média hoje de ativos que você costuma ter na carteira? Tem um patamar, um teto, não, até esse valor, essa quantidade de ativos, ou o mínimo, enfim, distribuição? Para falar a verdade, assim, eu por mim seria bem mais concentrado do que eu sou. Só que assim, quando você tem um fundo de previdência, onde as pessoas querem ficar alocadas durante 30 anos, não faz muito sentido você ser muito concentrado, porque você sacode demais o fundo. E assim, você tem períodos no mercado, como o período que a gente está vivendo hoje, que tem muita empresa boa que está muito mal precificada. E isso não tem a ver com governo, Bolsonaro, eu não estou nem aí para isso, para falar a verdade. É um negócio que tem retorno sobre o capital investido altíssimo, estratégia bastante boa, sabe? Negócio que tem receita em dólar e custo em real, tem umas características assim que a gente olha. E tem coisas muito baratas. Então, num fundo de previdência da gente, por exemplo, a gente tem um fundo de previdência do BTG, a gente tem 20 papéis, 20 e poucas empresas, porque é um negócio para você carregar mais tempo. Você não precisa assumir nenhum risco específico, né? Você não precisa dar porrada. Nos fundos de ações, eu costumo ter entre 10 e 12 posições. E por que 10 e 12 posições? Porque, assim, a gente costuma pensar aqui de um jeito que é o seguinte, a gente demora para montar. Eu nunca entro numa posição com 10% do fundo, 12% do fundo. A gente sempre entra com 2%, 3%, e a gente vai analisando o negócio, vê o resultado, se relaciona com o management. É um processo longo, porque a gente fica acionista durante muitos anos.
Então, a gente vai aprendendo sobre o negócio enquanto a gente é acionista dele. Daí, quando o preço cai, a gente compra mais. Quando o negócio sobe muito, sem explicação, a gente vende um pouco, a gente faz caro. Então, assim, é uma montagem longa. Então, não adianta você quer fazer um FIA de velho investe, como a gente faz, não adianta você ter muita empresa que você não consegue acompanhar. Então, basicamente, as empresas que a gente tem hoje no portfólio são empresas que a gente consegue acompanhar muito de perto, assim, empresas que a gente conversa com o management toda semana, assim, sabe? Eu tenho pessoas que eu conheço, funcionários, o CFO, o RI, o CEO das empresas que a gente tem no portfólio, a gente conversa quinzenalmente, semanalmente. Não dá para ter 40 empresas e fazer isso, concorda? Porque para mim o que interessa é o risco que eu estou assumindo. E enquanto que para quem fica olhando o mercado, o risco é preço do mercado, se o preço está 10, vai para 8, o cara acha que ele assumiu um risco. Para mim, se eu sei quanto vale o negócio e o negócio está 10, ele vai para 8, eu ligo para o CEO da empresa, falo com o CFO, nada aconteceu, está tudo bem, eu vou vender de preço, a R$ 8 eu compro mais. Então, a gente é meio descompassado do mercado, a gente sempre foi descompassado. Então, então é isso, assim, a gente nos fundos de ações a gente é um pouco mais concentrado, no fundo de previdência a gente é um pouco diversificado, e por causa de uma questão regulatória lá da Europa, o meu fundo offshore ele tem uma série de limitações de concentração, onde ele é bastante mais diversificado do que os fundos que eu tenho no Brasil. Mas é isso, basicamente é isso, depende do perfil, né? É isso. Eu acho que no fim do dia, Fernando, é uma posição muito mais de sócio investidor do que só acionista, né, o detentor das ações, até pelo tempo de carrego, né, que vocês costumam né, permanecer sócio de cada negócio, a proximidade, né, do management. Então, cara, você sabe o que eu acho? Assim, assim, eu acho que as pessoas investem errado em ações, sabe, de forma geral. Porque eu prefiro, assim, para mim é muito natural eu entender que eu estou comprando uma parte de um negócio. E o fato desse negócio ter preço em bolsa todo dia não necessariamente faz com que esse preço esteja certo. Porque no curto prazo, a bolsa é uma máquina de votação, você não sabe exatamente o que está acontecendo. Se você colocasse o seu apartamento todo dia na bolsa, o que ia acontecer? Você ia vender sua casa e recomprar sua casa a cada 3 dias? Assim, como é que funciona isso, entendeu? Então, assim, a nossa forma de ver é que a gente está virando sócio dos negócios, das pessoas, da estratégia. É um pouco mais calmo, assim, é um pouco mais tranquila. A minha vida é um pouco mais tranquila. É, eu acho que, assim, assim, a gente faz isso há 20 anos, né? Assim, vocês sabem que a taxa de mortalidade de gestoras é gigantesca, né? As pessoas sabem quem está no mercado, mas ninguém lembra de quem saiu do mercado, né? E assim, eu tenho aqui umas centenas de histórias de gestoras que duraram 2, 3 anos e nas crises foram embora do mercado. A gente acha que do jeito que a gente faz as coisas, a gente tem gerado bons retornos ao longo do tempo. Mas não necessariamente atrelados ao índice, né? Não necessariamente atrelados ao índice Bovespa. Mas é isso. Bacana. Na verdade, assim, a gente acha fantástico essa estratégia e acompanha bem de perto, realmente, né? Porque é sair daquela questão de aposta, né? É estar realmente numa opção mais tranquila. E mesmo dentro dessa situação, hoje na casa vocês têm estratégias completamente diferentes, né? Como o caso do VEX, que acaba tendo. Queria que você comentasse até um pouquinho, porque é uma estratégia que foge ao que é o FIA e ao mesmo tempo traz segurança. E até comentar um pouquinho do lado robotizado, digamos assim, que tem dentro do VEX. Né, tem gente que já perguntou, é um fundo quantitativo ou não? Eu queria que você comentasse um pouquinho da estratégia do VEX, que ela é bem diferente, assim. Explico. É o seguinte, depois você fala, assim, de forma geral, o investidor brasileiro ele é muito ruim para investir em ações. Assim, eu sei que vocês, assim, o mercado mudou muito de quando eu comecei, né? Porque antes a gente tinha que assim, conversar com as pessoas explicando o que era investir em ações. Hoje esse é o trabalho que vocês fazem, vocês são muito mais qualificados do que era quando eu comecei. Mas de qualquer forma, assim, o brasileiro médio e essa monte de CPF que entrou na bolsa, eles não sabem o que é comprar uma empresa, se ser acionista. Os caras ficam olhando o preço em bolsa e querem ganhar dinheiro em 30 dias, em 15 dias, em 6 meses.
Então, você ter uma asset focada em renda variável do jeito que a gente tem, ela é divertida, mas o nosso foco aqui, porque a gente gosta muito de empresa e negócios, é investir muito o capital proprietário que a gente tem, dos clientes que a gente tem, dos fundos exclusivos que a gente tem. Por exemplo, o fundo que eu tenho na Europa é um fundo que assim, não tem resgate nunca, são caras que estão para ficar durante 20 anos. Isso no Brasil praticamente não existe, né? Assim, é um negócio. Então, ao longo desses 20 anos, a gente percebeu que existiam estratégias com renda variável, que é o caso do VEX, eu vou explicar o VEX, que você consegue utilizar a liquidez da renda variável, mas sem o risco da renda variável. Porque muita gente atrela volatilidade de preço a risco. Vocês devem me seguir no Twitter, vocês sabem que eu detesto esse termo. Eu acho que volatilidade não é risco. Eu acho que está tudo errado quando fazem isso. E você leva as pessoas a tomar decisão errada quando elas olham volatilidade como sendo risco. Quando você investe em ações, o maior risco que você tem quando você fica direcional é a empresa ir mal, é a empresa quebrar, é o modelo de negócio não funcionar. Esse é o risco que você tem. O preço, tudo bem, pode variar, mas isso não significa muita coisa. O VEX, ele não fica direcional para nenhum lado. A gente pega os preços relativos entre dois papéis, que estatisticamente eles têm uma correlação constante ao longo do tempo. Então você pega uma correlação com índice de confiança de 95% e você analisa em 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 6 meses, e você vê que ao longo do tempo a correlação entre dois ativos ela é meio que constante em certos momentos do mercado. Ela funciona do mesmo jeito. Então, se a gente consegue entender esse padrão de comportamento, a gente consegue justamente comprar um e vender o outro ao mesmo tempo e ganhar o diferencial de preço entre os dois, sem você ficar direcional em bolsa. Ou melhor, sem você assumir o risco da empresa que você está comprando. E com isso, esse diferencial, como ele cresce e reduz ao longo do tempo de forma estatística, lei dos grandes números, assim, todas essas leis estatísticas que funcionam para grandes volumes de dados, retorno à média, lei dos grandes números, se a gente fizer isso de forma sistemática, eu consigo extrair valor dessas operações. Ou melhor, eu consigo, com uma volatilidade muito baixa, porque eu compro e vendo o mesmo papel, então eu começo a operação e termino a operação no mesmo dia. Eu durmo basicamente em caixa. O fundo tem 90% de LFT. Todo dia as operações elas fecham. Eu não fico carregando a operação. Então, eu consigo, com uma volatilidade muito baixa, gerar retornos de arbitragem muito mais altos e com um risco muito menor do que você ficar investido em crédito privado, por exemplo, onde você está assumindo o risco de crédito da empresa. Então, o VEX, ele é um fundo que ele começou bem pequenininho, dentro dos fundos exclusivos da gente, fazendo operações de arbitragem, entendendo como que essa correlação era constante ao longo do tempo e como a gente conseguia extrair valor dela. E a gente fez isso até 2018, deu muito certo. É um fundo que ele foi feito para operar numa volatilidade ao redor de 1% ao ano, dando um retorno entre 170% e 200% do CDI. E, assim, com esse nível de... Você não tem nenhum fundo no mercado que dá um retorno de 170% a 200% do CDI com uma vol de 1%. Você não tem isso no mercado. Por quê? Porque a volatilidade ela aumenta de acordo com o volume de operações que você carrega. Você vai, assim, fundos multimercados, de forma geral, eles carregam posição de um dia para o outro. O VEX ele não carrega posição nenhuma, ele fica basicamente inteiro em caixa. Então, a volatilidade dele é tremendamente baixa. Então, se você olha a volatilidade como sendo risco, o risco dele é risco de LFT, basicamente, para um retorno de entre 170 e 200 CDI. Claro que, assim, como ele carrega um custo de taxa de administração e performance, quando a taxa de juros cai muito, esse 170 ele baixa para 150, porque o custo do fundo ele começa a ficar um pouco mais pesado. Mas com a taxa de juros subindo de novo, ele volta a dar 170, 200% do CDI, com uma volatilidade baixinha. E daí, ele é um fundo quant? Não, ele não é um fundo quant. Qual é a premissa de um fundo quant? A premissa de um fundo quant é que as operações elas são sistemáticas e definidas por um algoritmo. Um algoritmo define que operações eu vou fazer e automaticamente o sistema executa essas operações. O VEX não é isso.
O VEX, a gente define que operações a gente quer fazer todos os dias. A gente tem várias planilhas e vários sistemas de mapeamento de mercado com todas as correlações que a gente acha que são factíveis de ser feita, com uma série de restrições, de empresas de restauração, empresa que tem recibo, empresas que tem dividendo, todas essas coisas que distorcem o preço na tela. A gente tira tudo isso da amostra. A gente define qual é o universo de empresas que a gente vai pegar, vê o volume de operações que esses negócios têm, por quê? Porque a gente não pode fazer o preço das próprias operações que a gente opera. Então, são negócios que têm muita liquidez, sempre, onde a gente faz 1% do float, 2% do float no máximo. E daí, a gente coloca os robôs para executar. Então, os robôs, no nosso caso, são algoritmos que a gente desenvolveu que executam as operações automaticamente. Por que eu preciso de algoritmo para executar isso? Porque a diferença entre uma compra e uma venda, então assim, eu vendo aqui e compro aqui. Depois isso inverte, né? O que eu vendi eu recomprei aqui e o que eu comprei eu vendi aqui. São spreads muito pequenininhos, de 0,10, 0,05, 0,20%. O que permite que eu faça essas operações dezenas de vezes ao longo do dia. Como é que uma pessoa física, com 2 olhos e 2 braços, consegue operar 30 pares ou 40 pares ao mesmo tempo, fazendo as mesmas operações, ida e volta, 30, 40, 50 vezes por dia? É humanamente impossível, não dá. A gente começou fazendo manualmente, quando a gente percebeu que esse negócio dava para repetir de forma infinita, a gente começou a desenvolver robôs para fazerem isso. Então, o robô ele executa. O VEX hoje é um fundo que tem 150 milhões de patrimônio, mais ou menos, a capacity dele é por volta de uns 400 milhões, e a gente opera 60, 70 milhões por dia. Eu opero meio PL por dia. Como é que eu... Assim, eu tenho que ter uma mesa de traders aqui para fazer isso. E mesmo assim, vai dar um monte de cagada, porque ser humano faz muita cagada, né? Então, assim, quanto menos gente você tem no processo, melhor fica o processo, né? Então, basicamente, o VEX é isso. Ele é um fundo que ele é para dar entre 150% e 200% de CDI, com uma volatilidade anualizada de 1% ao ano. E ele tem funcionado bastante bem. Ele é bastante consistente com a estratégia dele. Claro que se o PL fica muito grande, talvez eu não consiga fazer isso. Mas, assim, a gente já testou os modelos até uns 400 milhões, 400 e poucos milhões. E, cara, funciona que é um reloginho, né? Funciona que é um relógio, porque ele é todo sistemático. É isso. Então, assim, eu espero ter explicado de forma clara o VEX. Eu não consigo explicar muito claro, porque tem muita variável, mas espero que tenha ficado claro. E no fim do dia ele é quase que um fundo híbrido, né? Porque tem essa questão da seleção diária, né? Do que vai ser operado, e depois tem a parte automatizada dos robôs que fazem as operações, né? Então ele... Exatamente. E neste caso específico, a qualidade da empresa, diferente de um fundo de ações, um FIA, eu analiso a qualidade do negócio para ficar direcional ou short ou long, mas para ficar direcional e carregar essa posição. O VEX não tem isso. Eu tiro coisas que possam interferir no preço da ação. Eu tiro eventos societários assim, que possam interferir no preço da ação no curto prazo. Eu tento retirar o ruído da equação. E daí o robô ele opera. Assim, ele é um fundo bastante constante. E, cara, se você pensar que ele dorme, todo dia ele dorme 90%, 90 e poucos por cento em LFT, pensa num fundo que tem crédito corporativo privado, cara. Cheio de FDIC dentro, cheio de crédito dentro. Empresa que você não sabe o balanço da empresa, você não sabe se os caras têm capacidade de pagamento. Eu sou um cara de equities, eu sou um cara de ação, né? Eu sei o trabalho que é para você dar default num recebível que você tem na praça. É 1 minuto para você dar default e repactuar esse negócio. É assim, ó. Muitas vezes não passa nem pelo conselho. Daí você vê o que aconteceu no passado, né? Desde esse enorme contingente de FDICs no mercado e de fundos de crédito privado, cara, você vê a quantidade de gente que já tomou fumo, né? Porque muda a curva de juros, você se ferra. Muda LFT, você se ferra. Aumenta o juros, você toma. Cara, é muito risco para pouco retorno. Essa é a questão da gente nesse caso. Eu não tenho nada contra você comprar fundo que tenha crédito de empresas no meio. Nada contra. Eu acho que é mais um ativo como qualquer outro. Eu só acho que tem muito risco. Assim, se é para dar 300% de CDI, a gente pode até conversar. Mas para dar 105 de CDI, 115 de CDI, 120 de CDI, para assumir risco de crédito de empresa? Ah, não.
E aí, Too faz much. essa comparação, Fernando, que no final o VEX é um fundo multimercado, mas que ele se comporta muito mais como um fundo de renda fixa. Se for pensar no vol de 1%, a gente está falando de um fundo de crédito privado, né? Tem fundos de crédito privado com vol maior do que esse, com risco maior de ativos específicos, né? Do emissor, enfim. Como é que o Ainda VEX... vem aquele papo de que assim, a gente diversifica o crédito privado em centenas de emissores. Cara, você viu o que aconteceu em novembro do ano passado, em fevereiro do ano passado. Não adianta nada diversificar com uma centena de emissores, porque a marcação do administrador, a marcação dos títulos, tem a ver com a curva de LFT, com a curva de juros. Se dá um problema, remarca todo mundo, é um pacotão, assim. Cara, e outra coisa, né? O VEX, quando ele dá, sei lá, ele dá 100 do CDI num dia, no outro dia ele pode dar 200 CDI. Assim, tem a ver com a volatilidade do preço das ações. Se você dá menos 2% no fundo de crédito privado, cara, você não recupera isso nunca mais, porque assim, é a marcação do papel ali, acabou. Então isso é o que você falou, assim, ele é um fundo onde a estratégia é renda variável, mas ele funciona como um fundo de renda fixa, né? E ele foi feito para isso, ele foi feito para funcionar como um fundo de renda fixa. Em momentos de maior estresse, se a gente pegar o ano de 2020, o VEX em relação a outros fundos de crédito privado chegaram a ter rentabilidade negativa. Como é que ele performa em momentos de maior volatilidade, né? O VEX, ele é assim, quanto maior volatilidade você tem no mercado, mais operações ele faz. Portanto, melhor ele performa. E se você tem dias de muito estresse, vários dias seguidos, ele performa melhor ainda. Por quê? Como ele começa e termina as operações no mesmo dia e dorme em LFT, ele todo dia de manhã, ele está zerado, ele está 100% de dinheiro em caixa, 90% de dinheiro em caixa. Então ele começa tudo de novo. Então, basicamente, o VEX ele é descorrelacionado com o mercado. Quanto mais volatilidade o mercado tem, quanto maior o VIX, que é aquele índice de volatilidade, quanto maior o VIX, melhor a performance do VEX e mantendo sempre a volatilidade de 1% ao ano. Legal. É isso. E nesse caso, assim, agora indo um pouquinho para o cenário econômico, né? Passando um pouquinho de todas essas das estratégias, como que vocês veem hoje essa questão aumentando a inflação cada vez mais? E até que ponto vocês acham que a taxa de juros vai ajudar nessa situação inflacionária hoje, pensando aí com risco de crise hídrica, né? E todo esse movimento que está acontecendo no mercado? Como que vocês veem esse patamar de inflação hoje? A gente está vendo um período muito difuso, assim, muito difícil para você alocar dinheiro. Por quê? Porque a economia está superaquecida. A inflação que você está vendo hoje, ela deriva de uma economia superaquecida, onde você tem muita demanda para pouca oferta. Ao mesmo tempo, você tem uma estabilidade que vem do governo que é surreal. A quantidade de bobagem e de ruído que esse governo gera é assim, cara, o cara consegue ser pior que a Dilma nessa parte de gerar ruído, que é uma coisa surreal. E o terceiro tripé, né? A terceira perna do tripé é que você tem as empresas indo muito bem, porque a economia está aquecida, o câmbio está apreciado, então para as empresas exportadoras elas nunca ganharam tanto dinheiro. Para as empresas de varejo, você teve a pandemia trouxe o mercado online, né? Essa coisa de você comprar online numa velocidade que a gente nunca tinha tido antes. Então, isso, assim, vocês não precisam nem acreditar em mim, vocês podem ver, vocês vão ver no terceiro TRI agora o resultado das empresas. Vai dar uma cacetada, Esquece preço de ação. Esquece preço de ação. Olha o resultado das empresas que vai ser agora no terceiro TRI que a gente está chegando. Assim, as empresas estão com o dividendo potencial delas praticamente no máximo. O PI da Bolsa, que é o indicador macro de preço-lucro da Bolsa, está nas mínimas históricas. A Bolsa, de forma geral, o índice Bovespa, que eu não gosto muito de falar isso, mas assim, o índice Bovespa, de forma geral, ele está muito barato. A gente está trabalhando com um PI de 9, um PI de 8,5, 9. O histórico, a média histórica é 12. Só que para você ter o PI histórico de 8,5, 9, você precisa ter as empresas indo mal. Só que as empresas estão indo super bem. Então assim, e daí você vê o mercado nessa volatilidade louca de cai um monte, sobe um monte, cai um monte, sobe um monte. Isso deixa todo mundo meio apreensivo, né?
Assim, para mim, que já passei por isso, sei lá, uma dezena de vezes, a gente está montando posição aqui loucamente, assim, os meus clientes que são caras que nem eu, de longo prazo, os caras não param de mandar dinheiro, cara, porque assim, os fundos exclusivos aqui não param de receber recursos. E o cara fala, olha, hein, não dá para você, assim, essa empresa, por exemplo, a gente estava olhando o Santos Brasil, por exemplo, passou de R$ 10 para 7. É um negócio com receita em dólar, sabe? Um negócio que está sobrealocado, sabe? Não tem espaço no porto, sabe, todo o repasse de preço que eles fizeram vai vir agora no terceiro tri. E os preços passaram de R$ 9, 9 e poucos reais, para R$ 7 em uma semana. Então, é assim, enquanto os caras novos de mercado têm medo de comprar empresa, e daí preferem ganhar 2% ao ano, 3% ao ano no CDI, né? Agora não mais 3, né? Agora já está 6% ao ano. 6% ao ano no CDI, a gente está comprando ação, né? Porque, cara, não tanto porque o preço do mercado vai subir ou vai cair, mas porque as empresas estão muito baratas. Assim, sabe, com a quantidade de caixa que os caras estão gerando, os caras podem pagar dividendo ou fazer recompra. Cara, você fazer uma recompra de, sei lá, R$ 50 milhões, R$ 100 milhões, numa empresa que vale 1 bi, você está recomprando 10% da empresa. Ou melhor, a sua posição como acionista cresceu 10% sem você fazer nada. Tem um monte de empresa assim na Bolsa. Então, e quem tem caixa e tem condições, né? cara, a gente tá chegando num ponto onde a gente está tendo que escolher a empresa. Porque assim, eu sempre tenho caixa, né? Eu sempre tenho 10, 12% do fundo em caixa, porque eu nunca sei para onde o mercado vai. Cara, hoje, por exemplo, que foi esse dia horroroso, né? Puta estresse hoje, né? Caiu, né? Hoje eu aloquei 5% do meu caixa. Meu caixa caiu pela metade. Porque tem coisa que você fala, não é possível. Assim, isso aqui já estava barato, caiu mais 6% hoje, 10% hoje. Não é possível isso. Empresas, cara, que sim, tem vantagem competitiva, tem força de preço, sabe, tem repasse de preço atrelado à inflação, muitas vezes tem receita em dólar e custo em real, com o dólar a 5,60. É uma máquina de produzir dinheiro, é uma máquina de produzir caixa. E todo mundo, e é o oposto, né? Todo mundo com medo indo comprar renda fixa, né? Botando dinheiro em crédito privado no momento desse. Então, eu entendo a sua preocupação, mas assim, se você pensa se você tem um dinheiro que você possa deixar durante 2, 3, 5 anos, cara, dane-se um pouco o governo, né? Sim, Mas as empresas estão indo bem. Esse é o ponto, né? As empresas estão indo bem, a economia, se for pegar a geração de emprego no ano aí, né? Os dados oficiais. Cara, o CAGED está positivo, as empresas estão indo bem. Cara, você vai ver as empresas de shopping, o resultado das empresas de shopping no terceiro tri. Cara, vocês vão no shopping? Assim, a gente aqui, todo mundo é gente aqui, né? Cara, os shoppings estão lotados, os shoppings estão lotados, todo mundo voltou a ir pro shopping. Ninguém aguenta mais usar máscara, né? Tá todo mundo saindo na rua, todo mundo voltando em restaurante, a vida voltou ao normal. Isso já está refletindo e vocês vão ver agora no resultado das empresas. Então, e daí o cara, em vez de ficar olhando a empresa, ele fica olhando o Bolsonaro, o jornal esses ruídos, né? Porque isso é muito ruído, sabe? Aqui, muitas vezes, assim, só para dar como exemplo, muitas vezes aqui eu desligo a tela. Assim, quando começa muito, o mercado muito maluco, eu não consigo entender nada. Problema do Ministério da Fazenda, eu desligo tudo. Eu fico ouvindo música. E fico estudando empresa ouvindo música. Eu nem sei para onde o mercado vai. Eu falo, mas não me interessa. Porque senão você fica maluco, cara. E acho que tem uma pergunta legal, né, Fernando? Até para você que é gestor já há pelo menos 2 décadas, né? Acompanha o mercado há muito tempo, a economia também. Acho que o nível de ruído hoje, ele se for pegar historicamente aí, teve algum momento, né, ou você se lembra, né, de outras épocas em que teve tanto ruído, né, de todos... Não. Para falar a verdade, assim, a internet, as redes sociais, né, Instagram, Facebook, o Twitter, os jornais, né, que não é... Antes você lia o jornal de manhã, você só ia ler o jornal no outro dia, né? Você não tem, no meio do caminho não tem notícia, né? Você lê o jornal de manhã, no outro dia de manhã você acorda, você lê o jornal de novo. Agora você tem notícia 24/7, né? Assim, a quantidade de ruído que atrapalha as pessoas a tomarem decisão hoje
é surreal. E olha, vou te falar uma coisa, eu não vejo isso melhorar, viu, cara? Eu vejo isso piorar. Você precisa ter algum tipo de estratégia, algum tipo de assessoria, algum tipo para você isolar esse tipo de coisa, porque não é fácil. Você fica muito suscetível a um monte de coisa que não interessa. Basicamente é isso. E não olha Você porque fica muito suscetível a um monte de coisa que não interessa. É isso. e eu acho que isso acaba sendo uma distração, porque aí o que interessa, de fato, que é o resultado das empresas, que é acompanhar a evolução dos negócios, isso fica em segundo plano, né? É quase Você que um. fica. Não, você fica tão preocupado para onde o preço vai hoje que você esquece que aquele negócio tá gerando, sei lá, assim como o Vale, por exemplo, que passou de. A gente tinha Vale, a gente comprou Vale a R$ 35, R$ 37, vendemos 90% da posição de Vale a 110. Ela foi para 80, ela está 79. A 79, só o que ela vai gerar de caixa é meio que quase metade do valor de mercado dela, é 30% do valor de mercado dela vai gerar em caixa. Assim, assim, como é possível? Ah, não, mas se o minério voltar para US$ 30, porra, cara. O minério tá 130, meu. Sabe? Tá bom. Sabe? É verdade. Sabe? Assim, se todos os carros forem roubados em São Paulo, a Porto Seguro quebra. Quebra, mas qual é a probabilidade de todos os carros serem roubados em São Paulo ao mesmo tempo? Sabe? Então as pessoas começam a dar uma viajada, né, cara? As pessoas começam a viajar. Em vez de olhar e falar, cara, esse cara tá gerando 30% do valor de mercado dele em caixa por trimestre. É uma insanidade, assim, tá? Claro que tá errado o preço. É isso. É uma verdadeira aula. Daqui já tá vindo vários elogios, assim, o pessoal elogiando que a aula é fantástica. Porque Cara, assim, é realmente só ter calma, as pessoas não têm calma, é só ter calma. Calma. brasileiro é emotivo, né? Meu Deus do céu. Aí é onde tudo acontece. Acho legal, né, Fernando, que muito do que você está falando aqui é o que a gente acaba tendo que repetir para os clientes diariamente, né? Porque o que mais Eu vem tenho certeza. é ruído, né? Ou seja, o cliente preocupado com eventualmente um rumor ou alguma informação errada, enfim, que no fim do dia não dá preço, né? Que aquilo não impacta em nada, né? Nas alocações de longo prazo, e a gente tem que ficar tranquilizando, né? E isso vem aumentando com o passar dos anos, né? Em 2017, quando a gente começa lá atrás nesse mercado de assessoria, não era tanto e parece que isso só vem escalando É, eu concordo. Eu, particularmente, acho que o seu trabalho, assim, a gente começou, a gente tinha uma área, eu cheguei a ter uma área comercial aqui de 10 pessoas, né? Hoje eu tenho 2 pessoas aqui na área comercial para basicamente falar com os assessores e falar com as plataformas. Cara, é assim, eu acho que o trabalho de vocês, assim, vale todo o rebate que eu pago, tá? O trabalho de vocês, cara, é surreal de difícil, cara. Porque, assim, você convencer uma pessoa de que aquilo é ruído, eu não sei como você faz. Mas, assim, eu sei que é muito difícil, cara. Você falou pro cara, calma. A empresa não vai quebrar, tá tudo bem. Não, porque eu perdi 15%. Eu falo, e daí? Isso é preço, volta. Uma Eu das, dou maior valor pro trabalho de vocês, viu? Eu dou um puta valor pro trabalho de vocês. Eu acho que tem um puta mérito, viu? uma das opções que a gente usa para tranquilizar o cliente é falar com o gestor e mostrar que a gente está acompanhando junto com o gestor, porque isso acalma muito eles no momento que tá, né, entra ruído, entra não sei o quê. Não, espera, né? No caso dos fundos, não é uma lâmina, é a cabeça do gestor, é quem está pensando, É, o fundo ele né? é só meio, o fundo não é nada. O fundo, assim, eu falo isso no Twitter várias vezes. O fundo, ele não é nada, ele é uma casca. Você tem que saber quem que toma a decisão, porque assim, se você tem que alocar num fundo quando o mercado cai, quando a bolsa cai, quando tá tudo uma droga, é quando você tem que botar dinheiro em ações. Só que se você não sabe quem que tá tomando decisão, quem é o gestor, como que você vai saber se esse cara tá comprando na hora certa e não tá desesperado vendendo? Então, assim, para de olhar a volatilidade, para de ficar lendo prospecto de fundo, olhar a lâmina de fundo. Lâmina de fundo é uma fotografia. As pessoas têm que conhecer o gestor, têm que saber quem que toma a decisão. Você tem que saber quem pilota o carro, não adianta. Você pode ter uma McLaren na sua mão. Se você botar o Rubinho Barrichello, não vai ganhar, não adianta. Não adianta. Então, assim, é basicamente isso. Acho que o que vocês fazem está certíssimo. Tem que botar as pessoas para conhecer o gestor. É ele que toma a decisão. No final das contas, só faz sentido você alocar num fundo quando o mercado cai, quando você sabe como é que a decisão é tomada. Mas é que isso é um efeito colateral das plataformas, né? Todo mundo só olha a rentabilidade e esquece de ver quem está por trás, né?
Sim, é verdade. Não, e olha, hoje já vem informações aqui de que vai entrar mais recursos para Trópico, porque tá todo mundo amando. É, É, essa questão de tranquilidade realmente que acaba passando nesses momentos mais voláteis, saber que está tendo esse acompanhamento das empresas, porque é aquela coisa, né? Tem as notícias ruins sempre acontecendo e as notícias boas ficam por trás dos panos. Então, até sair todas as rentabilidades, por exemplo, esperar um trimestre, como você falou, vamos esperar agora, próximo trimestre vai vir um monte de notícia boa. Então, assim, sair um monte de notícia boa cada trimestre, todo dia vir um monte de ruído, isso é o que machuca, né? você tem que desligar, sabe? Assim, o que eu costumo falar para as pessoas que conversam comigo sobre isso, né? Cara, vai ganhar dinheiro com o seu trabalho. Assim, não dá para você ficar olhando o mercado todo dia, sendo que você é médico, advogado, você tem a sua empresa, administrador de empresa, e você não toca o seu negócio, e você fica olhando o mercado, tentando adivinhar para onde o mercado vai. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei para onde o mercado vai e eu olho o mercado há 20 anos todo dia. Eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Como vai estar a bolsa no final do ano? Eu não tenho a menor ideia. Então, assim, se eu que faço isso há 20 anos não consigo, imagina uma pessoa que fica no celular, olhando o Ibovespa, olhando. Cara, é enlouquecedor isso, cara. É enlouquecedor. Uhum. É o que eu disse. Vocês têm um baita mérito aí. Vocês têm que segurar a galera na cadeira, né? Porque é dureza. E tem uma frustração também nossa, né? Porque acho que eu brinco, né, que dentro da Nova, o único cliente que a gente não consegue ajudar muito é esse, né, o médico, o profissional liberal, enfim, que quer ficar operando bolsa, que é a ação do dia, né? A gente tenta, É difícil isso. difícil, né? E é uma frustração porque é o processo de convencimento também de mostrar que existe, né, um outro mundo, né? Que de ficar rico devagar, diversificando, investindo em bons fundos, né? Com um processo claro de tomada de decisão. Isso acho que é um trabalho eterno, ele não tem fim, né? E quanto mais pessoas vão entrando na bolsa, acho que também se torna um trabalho ainda maior, porque, né, o número Aumenta o ruído, né? aumenta De um lado é ótimo, porque você tem mais gente com interesse nesse negócio. Por outro lado, o ruído é exponencial, né? O ruído é exponencial. bom para os. Cara, eu lembro que 2008, que foi, assim, para mim, a crise de 2008 foi uma crise que eu nunca tinha visto antes, né? O sistema financeiro mundial entrou em colapso. Para quem entrou no mercado nos últimos 3 anos, as pessoas não entendem muito o que significa o sistema financeiro entrar em colapso. Mas foi o que aconteceu em 2008. Só de livros sobre o que aconteceu em 2008, eu devo ter lido uns 15 livros. Li o livro da Goldman Sachs, li o livro do Morgan Stanley, li o livro de vários fundos. Cara, e daí a gente tenta entender o que aconteceu e tentar se proteger dos riscos. Daí você vê o que as pessoas estão fazendo hoje em dia e entrando hoje em dia no mercado de qualquer jeito, comprando qualquer coisa, se alavancando com um termo, fazendo um monte de coisa. Você fala, cara, se esse cara tivesse assim em 2008, ele teria perdido a vida dele toda, meu. Esse cara devia ler um pouco mais sobre história, meu. Calma, calma, calma. E eu acho que a pandemia Enfim. tem aí um grupo, né, de novos investidores para a Bolsa que acabaram ganhando dinheiro com essa retomada, né? Comprando Ibov lá embaixo, em 60, 70 mil pontos, surfando essa onda aí, alavancados, e não sei se foi bom, né, para o processo de educação financeira aí, de entender o que é o mercado, enfim, né? É, tem que ter calma. Assim, eu não sei falar outra coisa, entendeu? Assim, porque é tanta loucura que eu falo assim, calma, é só ter calma, é só isso. Não, é verdade. E olha que eu vou te falar que apesar de tanta calma, essa acho que é uma das lives que mais tem elogio. Não entrou nenhuma pergunta, mas elogio entrou um monte. Tem gente perguntando, tá gravado, vai ficar salvo, Deve ser minha família, deve ser minha irmã, sei lá, deve ser qualquer pessoa aí, o pessoal aqui da Trópico. né? Foi falando. Mas é justamente isso, é porque eu acho que hoje em dia o pessoal tá tão apavorado com tantas notícias que a hora que vem alguém fala realmente calma, porque correr, não é nada do dia para noite que vai acontecer. Melhorou? Voltando. Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. É. Então, assim, não é do dia para noite que as coisas vão acontecer. Então, a partir do momento que Não, vem um especialista falando, não, é o momento de respirar e se acalmar, isso acaba existe, tranquilizando muita eu acho que gente. assim, se eu conseguir passar uma mensagem hoje é muito importante, que é a seguinte: a gente está vendo uma dicotomia. Você tem um governo muito trapalhão que gera muito ruído, mas você tem uma economia extremamente aquecida
que está fazendo com que as empresas elas desempenhem muito, muito bem. E isso, cara, não é sempre que acontece, porque quando o governo para de fazer atrapalhada, o valor das empresas sobe muito rápido. E isso uma hora vai acabar. Tem eleição no que vem, essas coisas, elas passam. Esse ruído, ele passa. E agora, você ter boas empresas dando bons resultados por causa de problemas macroeconômicos e por causa de ruído de governo, isso não é sempre que acontece. Então, se você tem dinheiro em caixa, se você tem dinheiro, vai alocando devagarzinho. Não precisa botar todo o dinheiro no mesmo dia. Bota um pouco por semana, um pouco por mês, mas vai alocando. Tem muita coisa barata, cara. Então, assim, essa é a mensagem. O preço de um ativo, ele sobe conforme for a geração de lucro que ele dá. E vocês vão ver agora no terceiro tri, eu espero que vocês lembrem de mim quando vocês começarem a ver isso, a boçalidade de lucro que as empresas vão dar nesse terceiro trimestre. Então, assim, o governo pode atrapalhar, mas ele não vai atrapalhar para sempre. Eu acho que isso não é uma especulação, isso é uma realidade, né? Terceiro tri... Não. Vocês vão lembrar, vocês vão olhar, vocês vão falar assim, o Fernando avisou que isso ia acontecer. A gente está acompanhando as empresas muito de perto. Elas vão dar uma cacetada de lucro, cara. Não tem como elas ficarem precificadas como elas estão. Pode demorar 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Mas vai andar, não tem como. Eu ia fazer um comentário, Fernando. Acho que essa questão do aumento do ruído e de uma maior volatilidade é bom para o fundo, né? Isso acaba... Então, quando você tem dinheiro para alocar, é ótimo. Quando você tem todo mundo em pânico resgatando dinheiro de fundo, é péssimo. Porque daí, os caras que recebem o dinheiro estão recebendo na pior cota possível. A gente aqui tem muito pouco resgate. Muito pouco resgate. Eu tenho muito capital proprietário, muito fundo exclusivo. E os meus clientes, os caras que estão comigo aqui, eles estão comigo há 15 anos. Então, quando, por exemplo, hoje, por exemplo, que o mercado caiu, eu recebi dinheiro de vários fundos aqui. Eu recebi dinheiro de vários clientes que falaram assim, cara, vou mandar mais uma grana. Porque eles entendem. Mas isso não acontece em fundo de varejo, né? Fundo de varejo as pessoas têm pânico, o cara vê o mercado caindo 4%, o cara fica desesperado. Então, assim, se você tem alocação no movimento contracíclico, cara, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Porque, assim, não é preço, é valor, né? É o ativo que está depreciado. Não tem a ver com o preço. Sim. É isso. Veio uma pergunta agora aqui, perguntando assim... deixa eu ver se eu consigo pôr ela na tela. Será que sai um fundo de small caps? Então, a gente gosta muito de small caps. Eu prefiro colocar small caps junto no meu portfólio de ações normal. E não ter um fundo de small caps. Por quê? Porque historicamente, pode ser que mude no futuro, mas historicamente, correlação de small caps para crise é 1 para 1. Como são empresas com baixa liquidez, quando você tem uma crise macroeconômica, uma crise de governo, todas caem junto ao mesmo tempo. Porque muito pouco investidor estrangeiro tem essas ações, é muito investidor local. Quando você começa a ficar meio grande, você pega uma parte relevante do float delas. É muito perigoso você ter um fundo de small caps em momento de extrema volatilidade e muita crise. Porque na hora que as coisas dão errado, elas dão errado de verdade. E você sempre tem que lembrar que quando um fundo cai 50%, ele tem que subir 100% para voltar para o zero. Então, cair 5%, 4%, 7%, 8%, faz parte do game, é assim mesmo. Mas quando você cai 50%, você tem que subir 100% para voltar para o zero. Ou melhor, é muito difícil. Então, você tem que tomar cuidado para você não ter todos os ativos com a mesma correlação. E, geralmente, as small caps têm essa correlação muito parecida entre todos os ativos, independente do setor da empresa. Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro colocar as small caps junto com as minhas outras empresas. Então, quando eu tenho uma small cap que eu acho que é muito animal, muito legal, a gente tem algumas no portfólio, inclusive, a gente compra. E daí eu não vou ter 20% de uma small caps. Eu tenho 6%, 7%, 4%, porque é um negócio que tem menos liquidez, a gente tem que tomar cuidado para não ficar travado. Eu tenho muito medo de fundo small caps, um fundo 100% small caps. Eu acho que ele é muito bom para gerar retorno no curto prazo quando o dinheiro está entrando. Porque você tem muito pouca liquidez dos ativos e você consegue comprar e puxar o papel para cima. Você gera cota virtual nos fundos. Só que na hora que você começa a ter resgate, o movimento é inverso, né? Sim.
Então, Tem alguns assim, setores e daí você tem que fazer market timing de fundo. Fazer market timing de fundo não é muito bom. Sim. É isso. Essa é a minha visão. E queria fazer só um último comentário aqui, Fernando. Acho que tem alguém, acho que um grande questionamento hoje é se a bolsa está cara ou barata, né, no patamar atual. Acho que você já falou, né, que colocou quase 50% de caixa nessa queda de hoje. Acho que está aí, né? Cara, a bolsa hoje, se o PI hoje do índice Bovespa, né, apesar de você ter 400 empresas listadas, o índice Bovespa tem 65 empresas, né? Então, o índice Bovespa não reflete toda a bolsa. Sempre é bom lembrar isso. Mas o PI da bolsa hoje, que é o índice preço-lucro, ele está hoje 2 desvio padrão abaixo da média histórica dele. A média histórica do índice Bovespa é um PI de 12, 11,5, 12. Ele está hoje operando em PI de 8,5, PI de 8, 8,5. Então, assim, apesar de não dar para você tomar decisão por causa dessa informação, de forma geral, a bolsa está barata, sim. A bolsa está barata. Isso quer dizer o seguinte, se você não acredita em stock picking, se você fala assim, nah, gestor não sabe nada, escolher empresa, puta coisa de bobão, se você comprar um ETF, um BOVA11, alguma coisa assim, se você carregar para o longo prazo, existe uma chance bastante relevante de você ganhar dinheiro. Nesses níveis de PI. É isso. Assim, é uma questão matemática, não tem a ver com o que eu faço ou o que eu não faço, entendeu? Assim, a bolsa hoje, e se você for olhar o resultado do terceiro TRI, vai ficar mais barato ainda. Que bom. Fernando, tá já fechando uma hora, por mim ficaria mais um tempão aqui, eu acho que por um monte de gente também. Mas a gente vai liberar aí a agenda e quero agradecer demais aí a tua participação novamente aqui com a gente. Com certeza lá na frente a gente te chama de novo para relembrar aí o que ficou gravado. É uma disposição. Assim, eu estou à disposição para ajudar vocês sempre que precisar. Obrigada, viu? E obrigada pela grande aula aí, sempre. Tá bom. Obrigado. Falou, pessoal. Prazer. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada a todos que participaram. Tchau, tchau.